Fala pessoal, Gustavo Aria no ar mais uma vez, voltando com temas para mudança de comportamento, mudança de hábito. Hoje eu vim aqui para falar com você que está no seu trabalho aí, não sabe se está trabalhando na coisa certa, não sabe se está rendendo tudo aquilo que poderia render, ou está inseguro. Será que você está trabalhando naquilo que o seu talento natural diz que é o seu melhor, é o melhor lugar para você expor o seu talento? Será que você está aproveitando aquele ponto forte seu da melhor forma? Mas Gustavo, o que é o ponto forte? Ponto forte é quando a gente executa uma tarefa ou coloca em prática uma atividade da qual o nosso talento natural está relacionado com aquela ação que a gente vai praticar. Esse talento, Gustavo, como assim talento? Quando a gente nasce, o nosso cérebro, ele começa a criar milhares e milhares de conexões neurais. Essas conexões, elas vão ficando mais fortes, algumas ficam mais fortes com a idade e outras vão ficando mais fracas. Mas por que a gente divide isso? Porque não dá para todas as nossas células cerebrais, os neurônios, se conectarem com todas as outras células do cérebro. Então, no começo, elas criam um boom com o tempo, com a nossa experiência de vida, com as pessoas que a gente se relaciona, com as experiências que a gente vai ganhando durante a nossa infância, o nosso crescimento. Algumas vão se fortalecendo e outras vão se enfraquecendo. Tá, Gustavo, mas por que você está falando isso? Porque as conexões que vão se fortalecendo vão ditar aqueles talentos que a gente vai criar naturalmente conforme a gente vai ficando adolescente, adulto. E esses talentos vão ditar os nossos pontos fortes. Normalmente a gente tende a identificar os nossos pontos fortes para trabalhar os pontos fracos, né? Então a gente passa a nossa vida dando ênfase nos nossos pontos fracos. Para quê? Para tentar suprir uma deficiência que de repente não vai servir para nada. Ou a gente vai gastar muita energia suprindo uma deficiência, quando a gente poderia estar investindo essa energia em potencializar a nossa fortaleza, o nosso ponto forte. E as maiores pessoas de sucesso do mundo não são aquelas que não tinham deficiências, não tinham fraquezas, mas sim aquelas que se tornaram excelentes naquilo que eram boas. Ou seja, usaram a energia delas para ficar cada vez melhores naquilo que elas já eram boas, e essa qualidade do ponto forte excelente, ela acaba suprindo a deficiência que podem ter, ou elas trabalham a deficiência apenas para não atrapalhar a trajetória para a prosperidade. E como é que elas identificam isso? O Instituto Gallup, instituto famoso dos Estados Unidos, fez um estudo com mais de 300 mil gerentes de alta performance durante 10 anos. E nesse estudo eles identificaram basicamente 34 temas dos pontos fortes. E esses temas, eles são identificados a partir dos seus talentos, os talentos naturais de cada pessoa. Hoje eu não vou falar dos temas, não vou falar desses 34 temas, que seria um assunto muito longo e o nosso vídeo aqui é para ser rápido. Mas eu vou falar das 4 dicas que nós nos damos para identificar os nossos talentos naturais. E com essas dicas você já começa a perceber aquilo do qual você tem facilidade, aquelas atividades que você consegue executar com mais naturalidade, com mais excelência, e aonde você pode trabalhar para fortalecer aquilo até se tornar a melhor pessoa do mundo numa atividade, ou o melhor profissional, ou artista, atleta, seja aquilo que você identificar como seu ponto forte. Trabalhando o seu ponto forte até se tornar o melhor nele, até atingir a excelência nele, a quase perfeição, e
trabalhar os pontos fracos apenas para que eles não atrapalhem a sua ascendência no ponto forte, ou nem trabalhar, caso não seja necessário, caso você possa delegar a função que seria necessário ter aquele ponto forte do qual você é fraco para outra pessoa fazer, certo? E quais são as 4 dicas que nós nos damos, que a nossa nossas próprias reações nos dão para a gente identificar nossos talentos? A primeira são as reações espontâneas, né? Que são aquelas reações imediatas diante de alguma situação, né? Como assim, Gustavo? Vou dar um exemplo que está no livro do Donald Clifton, que é uma equipe de diretores de uma empresa de software. Eles estavam viajando para um cliente num outro país, num avião, um avião pequeno, e esse avião, logo que decolou, começou a dar um alerta sonoro, né? Tinha alguma coisa errada. E a gerente sênior da equipe, ela começou a observar as reações das outras pessoas. Então, uma das pessoas que era engenheira de software, né, a projetista, rapidamente ela vira para a gerente e pergunta: você está conseguindo ver alguma coisa nos medidores da cabine? Então, o que significa isso? Que o talento dela, que é a necessidade de precisão, de entender o que está acontecendo com precisão, levava ela a ter sucesso na função dela, que era projetista, que precisava ter a precisão no desenvolvimento do software, né? Projetista e engenheiro de software. Então, ela precisava saber dos mínimos detalhes para desenvolver um software de qualidade. E isso já era um talento natural dela. Então, na hora que o avião começou a apitar, a primeira coisa que ela se preocupou: o que está falando nos medidores do avião? Então, essa foi uma característica que ela identificou na hora. O outro já tirou sarro, pegou uma garrafinha de vodka do bolso e já brincou: pelo menos eu vou ter meu último trago, né? Quem que foi esse? O gerente comercial, né? Ele usava do bom humor para conseguir relaxar os clientes e atrair novos clientes. Estava aumentando a rede de clientes na Europa. Então, um talento natural dele, que era o humor, e servia muito bem para a função dele de gerente comercial. O outro já correu direto para a porta da cabine. Ele era o gerente operacional, ou seja, ele era o líder da equipe de desenvolvimento. Então, já correu para a cabine para entender como o piloto pedir alguma orientação ou passar alguma instrução. Então, já mostrou a liderança dele, né? Já foi direto para frente do avião, ou como se posiciona um líder, né? Tomou a frente para entender o que estava acontecendo, para poder acalmar a equipe. E ela, como gestora sênior, né, gerente de todos os outros, estava simplesmente observando as reações para entender como o talento de cada um ajudava no desenvolvimento, no desempenho da sua função. Então, esse é um exemplo de como as reações espontâneas podem ser um indicativo de um talento seu. Segunda dica: desejos ardentes. Geralmente eles vêm na infância. Também vou usar exemplo para explicar. 2 atores, o Matt Damon e o Ben Affleck, eles são amigos desde criança. E em algumas entrevistas eles já contaram que quando eles estavam no colégio, lá com seus 10, 11 anos, eles normalmente costumavam tirar um intervalo para planejar peças de teatro. Então, desde pequenos já queriam ser atores, e hoje são 2 grandes atores. Então, já é um desejo e que pode se manifestar também na fase adulta, mas normalmente vem na infância. As outras 2 dicas, elas estão relacionadas com o desejo também. Porque muitas vezes a gente tem um desejo na infância, só que por algum motivo financeiro, ou de crença familiar, ou de próprio ambiente que a gente vive, esses desejos são suprimidos. E a gente acaba fazendo outra coisa na nossa vida, né? Vou fazer uma faculdade, eu sempre gostei de consertar a rádio, podia ser um engenheiro eletrônico, consertava o computador em casa e tal, só que minha família queria que ele fosse advogado. Você acaba partindo para a advocacia. Porém, de repente, na sua fase adulta,
você lá exercendo sua função de advogado, sua atividade na área da advocacia, você pega um hobby, eu gosto de aeromodelo, e aí você pega o aeromodelo e começa a mexer na parte eletrônica, né, e aprende aquilo facilmente. Então você tinha um desejo na infância que foi suprimido por algum motivo, mas você aprendeu muito rápido a criar o controle remoto do aeromodelo, ou o controle remoto de um carrinho, e você fica muito bom naquele hobby seu, que é um indicador de um talento seu. Você aprendeu muito rápido. E o outro indicador é a satisfação. Usando o mesmo exemplo, a hora que você consegue fazer a coisa funcionar, conseguiu fazer o carrinho andar com o controle remoto que você criou, dá uma satisfação absurda. Então, é um indicativo de talento. A gente só tem que tomar cuidado com a satisfação, porque muitas vezes a gente confunde uma satisfação com um talento, né? O que eu quero dizer? Quando é uma satisfação, ação que seja produtiva. Às vezes você está na rua e vê uma pessoa tropeçando, por exemplo, e aí você acha engraçado. Esse tipo de satisfação não é indicativa de talento, é uma indicativa de caráter. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que se policiar. Inclusive, é um outro tema que um outro dia eu falo, né, que é sobre crenças, para não sentir prazer com a derrota, a desgraça alheia. Isso não é talento. Então, o talento é o quê? A satisfação quando você se satisfaz quando produz alguma coisa, né? Um exemplo, vou na academia, nunca fui na academia, não tinha tempo, de repente começo a ir e me dá uma satisfação enorme, eu não quero parar mais, eu me transformo. É um talento. É um talento que você tinha, de repente, de execução, um talento de competitividade, dependendo do esporte. Então, satisfação produtiva, ela é um indicativo de talento. Satisfação, outro time perdeu, de tirar sarro, eu nem torço pro time que estava jogando, mas eu torço pro outro perder, né? E esse tipo de satisfação não indica talento nenhum, muito pelo contrário, é um indicativo de caráter, né? Então, essas são as 4 dicas que a nossa mente dá para nós, que as nossas próprias ações, os nossos próprios sentimentos nos dão de indicativos dos nossos talentos naturais. E com esses indicativos, você entendendo, se observando, você vai ter mais facilidade de descobrir os principais temas dos pontos fortes, que são os 34 temas, onde você vai buscar os 5 principais para conseguir formar o seu rumo, né? O seu rumo de carreira, o seu rumo de atividade, ou mesmo de um hobby, onde você pode ser excelente naquilo e ajudar mais pessoas, ou ajudar as pessoas utilizando seus pontos fortes e seus talentos. Hoje o que eu queria passar para vocês é isso. Curta o vídeo, compartilhe se fez sentido, se gostou. Alguém que você acha que está em busca, né, de descobrir aí seus talentos, seus pontos fortes, e acha que fez sentido, que é um começo, tentar, em breve eu volto para explicar os 34 temas, né? Mas a dica fica aí de como você encontrar aí os seus pontos, os seus talentos naturais que podem te levar a prosperar, a ter sucesso na sua vida. Muito obrigado, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar. Comenta aí se vocês durante o vídeo a gente teve um start, poxa, eu tenho um talento que eu não sabia, eu sempre tive vontade de fazer tal coisa, ou aprendo muito rápido quando eu estou mexendo com planta, eu sou bonsaísta, né? De repente um talento que eu tenho aí está voltado à vida, à natureza, e na verdade eu já sei meus talentos, mas eu não vou falar aqui agora. Muito obrigado, curta, compartilha e se inscreva no canal e continua seguindo a gente aí, que em breve vem mais vídeos, mais dicas aí para a gente fazer a nossa vida dar certo. Vamos lá, valeu!